Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou trazendo uma aula super especial. É sobre uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de costurar e agora estou gostando de ensinar também. É uma carteira. Vou ensinar vocês a fazerem uma carteira. É a carteira Anne. Ela é inspirada em um projeto de uma artesã que eu conheci lá no Instagram, a artesã Nínive, que ela ensinou uma carteira e eu trouxe a minha versão da carteira Anne, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês façam e que vocês consigam vender aí no seu ateliê, tá bom? É uma carteira muito bonita, olha só. E já tá cheia de dinheiro aqui, já tá cheia de documentos, porque essa aqui é minha. Então, sem enrolação, já vou adiantar que essa aqui é uma aula de mais de 30 minutos. Então, é para quem é iniciante. Então, tá cheio de detalhes, tá bom? Para a pessoa poder aprender e poder fazer aí na sua casa. Então, eu espero que você tenha paciência para poder aprender todos os passos para fazer essa carteira aí, tá bom? E se você gostar desse vídeo, você depois que você assistir, você pode deixar o seu like, você pode deixar a sua curtida, você pode também compartilhar com alguém que gostaria de aprender a fazer essa carteira. E no final eu deixo a sugestão de preço para você vender aí no seu ateliê, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá para a aula. Muito bem, gente. Vocês vão precisar cortar no tecido, em um tecido estampadinho de sua preferência, tá? A medida de 14 centímetros de largura por 28 de altura. E você vai cortar uma vez na parte principal e uma vez na parte de forro, tá bom? Lembrando que na parte principal você também precisa cortar a mesma medida na manta de sua preferência. Aqui eu estou utilizando a manta R2, que tem cola dos dois lados, e eu já estabilizei, né? Fiz uma tela C, seguindo a disposição aqui da minha estampa. Então, já está estabilizada. Você vai precisar também, para a parte, o bolso de fora, né? O bolso externo de zíper, uma parte de forro na medida de 20 centímetros, 20 centímetros de altura por 15 centímetros de largura, tá? E para este bolso, você vai precisar de um zíper no tamanho de 17 centímetros e também um cursor. 17 centímetros eu cortei um pouquinho maior para que eu possa encaixar o cursor sem dificuldade alguma. Eu sempre corto um pouquinho maior, tá? E para a parte interna, nós vamos ter um bolso de zíper com essa tela aqui chamada de tela vôlei. Então, você vai cortar também um pedaço de zíper de 17 centímetros e vai utilizar também um cursor. Aqui estou usando o zíper número 5 e o cursor número 5 também. E essa telinha aqui, ela mede 14 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. Você vai precisar de um par de botão. Aqui vou utilizar o botão imantado de rebite duplo, porque ele tem duas cabeças, tá vendo? Mas se caso você não tenha, você pode utilizar o botão Ritas, que é aquele botãozinho de plástico, não tem problema nenhum. E aí, para o acabamento do zíper, eu cortei 3 tiras de 4 centímetros de largura por 15 de altura. Eu cortei 3 tiras. Se você quiser usar o viés industrial, né? Aquele viés que pronto, não tem problema também. Eu só cortei, tô usando esse debrum porque eu achei muito bonita essa estampa aqui, então eu quis combinar. E aí, se você for optar por usar o debrum do tecido principal, você vai dobrar ao meio, né? Vai dobrar ao meio e depois do meio vai dobrar ao meio de novo as duas partes, como se você fizesse um viés, tá? E passa tudo no ferro que ele fica mais assentadinho do que vincado na mão.
Para o bolso, para os bolsos, então, a nossa carteira, ela tem 4 bolsos, sendo que um bolso é para documentos e os 3 outros são para cartões. Então, para o bolso de documento, que é o primeiro que você vai cortar no tecido principal, tá? A largura de 14 por 17 centímetros. 14 por 17. Aí, no tecido de forro, você vai cortar a medida de 14 por 15 centímetros. E no outro pedacinho de tecido, no principal, você vai cortar a 14 por 13 de altura. E por último, né, você vai cortar 14 de largura por 11 centímetros de altura. E todos os bolsos, os 4 bolsos, o que você vai fazer? Você vai dobrar o meio, né, na largura de 14 centímetros. Você vai levar o ferro, vai passar esse bolso, deixar ele bem passadinho. É aí que na parte superior, na parte da dobra, você vai fazer um pesponto aqui bem bonitinho, bem assim, na pontinha mesmo, tá? Você vai fazer isso nos quatro bolsos de cartões. E aí você vai reservar. Se você quiser, aqui no meio você pode colocar um pedaço de entretela, da mais fina que você tiver, tá? Para ele poder ficar bem estruturado. Eu vou fazer isso no meu, porque a minha máquina é industrial. Mas se você utiliza a máquina doméstica, eu não recomendo, porque vai ficar com muitas camadas e ela vai ter dificuldade de costurar tantas camadas assim, tá bom? E aí, por último, na nossa lista de material, você vai precisar. Esse aqui é opcional, tá, pessoal? Mas você vai precisar de um pedacinho, uma tira de montana, do sintético montana, de 2 centímetros por 6 de altura. Esse aqui eu uso para dar acabamento no botão imantado. Depois eu mostro para vocês como que vai ficar. E também eu conto um pouquinho para vocês da finalidade desse pedacinho aqui. Então, vamos costurar agora? Então, depois que eu fiz o matelacê aqui no corpo da carteira, eu vou arredondar, né, o topo, só de um lado. Então, eu escolhi aqui o raio de 5 centímetros e eu vou posicionar a régua aqui, vou arredondar aqui e aqui nesse canto. Aí, eu vou passar uma costura, né, para segurar o tecido e já tá pronto o corpo. Então, primeiro você faz a marcação, tá? Do arredondamento e aí você passa a costura em cima da marcação e só depois você refila, tá bom? Então, com a parte principal da carteira, aqui tá o topo, né? Aqui, digamos que aqui é a nossa aba. Aqui é a nossa aba. Então, da parte superior, você vai fazer uma marcação de 9 centímetros, tá? Então, da parte superior até aqui, 9 centímetros. Aí, você vai cortar essa parte aqui. E depois que você cortar, você passa uma costurinha bem na beiradinha, aquela costurinha de segurança,
para que o tecido não fique desfiando, tá bom? Com as partes cortadas, né, da nossa carteirinha, nós vamos colocar o zíper. Então, vamos colocar o direito do zíper, que é onde tem os dentinhos, sobre o direito da parte inferior, tá? Aí você vai posicionar aqui, ó, no topo, vai alinhar, vai passar uma costurinha de segurança prendendo o zíper. Depois que você fizer isso, você vai pegar o forro e vai posicionar aqui em cima do zíper e vai passar uma costura aqui. Se você tá utilizando a máquina doméstica, você pode utilizar o pé calcador de zíper, tá? Se você tá utilizando a máquina industrial, se quiser usar o pezinho normal, pode, mas se você tiver o pé de zíper, é melhor, porque daí a sua costura vai ficar mais próximo ao dentinho, tá bom? Então, você vai fazer isso. Olha, aqui eu já costurei o zíper na parte principal e já costurei também o forro, prendendo tudo. Agora, o que eu faço? Eu jogo o forro para trás, ajeito aqui o zíper, tá? E agora eu vou fazer um pesponto aqui, ó, rebatendo a costura. Você vai perceber que o meu forro tá um pouquinho maior, mas não tem problema, porque depois, quando nós costurarmos a outra parte, a gente pode refilar, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso nessa parte, depois eu vou vir com essa outra parte aqui, vou posicionar direito com direito. Desculpa, antes de colocar essa parte aqui, eu vou pegar esse meu forro, vou trazer pra cima e vou alinhar com a parte superior do zíper. Vou passar uma costurinha de segurança só na parte de cima, bem na pontinha. Depois que eu fizer isso com o bolsinho, eu vou vir com essa parte, vou posicionar direito com direito, vou alinhar essa parte com a parte superior do zíper e vou passar uma costura. Aqui eu vou passar uma costura já como se fosse aquela costura final, não é uma costura de segurança, é uma costura assim, bem próxima ao zíper, aos dentinhos, tá bom? Aí depois que eu fizer isso, eu vou virar e vou rebater a costura aqui com a costura de pesponto. Com tudo costurado, né? As partes emendadas com o zíper, ficou assim, tá? O bolsinho aqui atrás. E agora, você vai colocar o cursor. Então, com a parte maior aqui, você pode cortar um pedacinho do zíper. É assim que eu coloco, né? Assim que eu tenho feito. Você abre um pouquinho do zíper. Você corta um pedacinho aqui, ó. Só um pedacinho. Deixa eu tirar essa linha aqui. Ó. Fica assim, tá? Aí, você vai pegar o cursor. Essa parte curva é para baixo. Você vai encaixar uma parte onde você não cortou e a outra parte onde você cortou. Você vai posicionar. Aí, você deixa ele no meio, tá? E aí, você pode, aqui atrás, passar uma costurinha aqui na bordinha e outra costurinha aqui, só para prender esse bolsinho aqui. Aí, depois, você pode cortar os excessos, tá? Aí, depois que você costurar, você refila e passa um pouquinho de isqueiro aqui para selar essas pontinhas aqui do zíper, tá? Para não ficar desfiando. Tá, agora você reserva essa parte aqui. Agora, vamos para os bolsos de cartões, tá?
Então, aqui eu já dobrei, já passei, já fixei aqui a minha entretela, só em uma parte, tá? Nessa parte que eu não coloquei, metade do tecido. E já fiz também um pesponto aqui na bordinha, dá pra ver que é só na bordinha, tá? Fiz isso nas 4 partes. Então, agora você vai posicionar o primeiro bolso, o maior, o segundo, você vai alinhar parte superior, a parte inferior aqui, ó, bem alinhadinho. Você vai alinhar as 4 partes, tá? Depois que você alinhou as 4 partes, o que você vai fazer? Você vai pra máquina e vai passar uma costura aqui na parte de baixo da distância de um pé de máquina. Isso mesmo, um pé de máquina aqui. Os bolsos aqui foram costurados, ó, estão todos presos aqui, tá? Agora você vai pegar a sua régua e vai fazer 2 marcações. A primeira marcação, desculpa o barulho, tá, gente? Minha rua é bem barulhentinha. Ó, então, nessas 2 extremidades aqui, nas laterais, você vai medir a distância de 2,5 cm para dentro e vai riscar, tá bom? Mas não precisa riscar até o último tecido, até o penúltimo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, então eu fiz a marcação aqui, ó. Fui até o penúltimo bolso. Esse aqui não precisa, não vai até aqui, porque esse aqui é o que vai guardar RG, documentos maiores, tá? Então, agora você vai para a máquina e vai costurar aqui. Você vai começar com retrocesso, vai até aqui, para aqui, não dá retrocesso, mas volta costurando em cima do ponto que você já fez. E aqui você termina com retrocesso. Faça isso nas 2 partes. Fiz a costurinha aqui nas laterais, tá? Aí você pode levar no ferro e apagar a sua marcação. Olha só, ele é a medida exata para o cartão. Aqui é o meu CPF, tá? Ele coube certinho nos 3 bolsos dos cartões, tá? E agora, nós vamos fixar esse bolso aqui no forro. O forro está aqui. Você vai pegar os seus bolsos, você vai fixar aqui. Lembra essa costura que você fez aqui de um pé de máquina? Então, você vai alinhar com essa parte inferior aqui. Então, você não vai pegar o seu bolsinho e alinhar aqui, ó, essas partes assim. Não, você vai dar uma distância. Não sei se você consegue me entender. Você vai alinhar a costura que você deu de um pé de máquina e ele vai ficar assim com essa diferençazinha aqui, com esses vai sobrar essa parte aqui. E depois a gente vai refilar essa parte aqui. Por que você vai fazer isso? Porque fazendo isso, costurando em cima da costura que já foi feito, o seu cartão, ele vai ficar certinho aqui, ó. Ele vai ficar, porque ele vai ficar certinho. Se você costurar na beiradinha, ele vai entrar para dentro e não vai dar certo. Ele vai se perder lá dentro, ó, tá vendo? Então, fazendo essa costurinha aqui, ele vai ter uma sobrinha para o seu cartão aparecer. Então, eu fiz a costurinha, tá? Ó, fixei os bolsos no forro. Deixei aquela margem lá. E agora eu vou refilar toda essa parte aqui que tá sobrando, tá? Agora sim, estão todos alinhadinhos. Agora, nós vamos separar, reservar esse aqui no canto, e nós vamos fazer o bolso da tela vôlei.
Agora a gente vai fazer o bolsinho de tela, né? Você vai pegar a sua tira, seja de viés, seja de tecido ou seja daquele viés industrial, você vai posicionar aqui, ó. Se você quiser achar melhor, você pode até colocar esses grampinhos aqui para que ele possa fixar, tá? Aí você posiciona aqui e você vai passar uma costurinha nessa parte de cima, tá? Não costura aqui, ó, porque essa parte nós vamos costurar quando nós formos fixar esse bolsinho no forro. Então, você vai fazer isso nas duas partes aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vai passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, e outra costurinha aqui nesta beiradinha, deixando essas das extremidades sem costura. Agora você vai pegar o seu zíper e vai posicionar aqui, ó. Vai posicionar o bolso em cima do zíper, tá? Deixa um espacinho aqui para você poder encaixar o cursor. E aí, você vai passar uma costurinha rente aqui, ó. Nessa hora, é bom usar o calcador de zíper, tá bom? Ó, vai passar uma costurinha. E com um outro pedaço, você coloca na parte de cima e passa uma costurinha aqui, ó, rente ao zíper, tá? E essa parte aqui nós vamos costurar no forro. Então, agora tá, as partes do bolsinho de tela foram costurados, agora é hora de posicionar no forro. Então, você vai pegar o seu forro e aonde tem os seus cartões, você vai medir 2 centímetros, vai fazer uma marcação, tá? Aí, você vai posicionar o seu bolsinho em cima dessa marcação, pode alfinetar, pode colocar os grampinhos, vai passar uma costurinha aqui, ó, na bordinha, e uma outra costurinha nessa bordinha aqui, tá? Depois que você fizer isso, você já pode encaixar o seu cursor. Já fixei aqui, tá? Aproveitei e passei uma costurinha aqui nas laterais para poder... só uma costurinha de segurança, já coloquei o cursor. Se atente de que a entrada do bolso é na parte de cima, tá? Tem gente que coloca esse bolso invertido. É ruim porque daí as moedas podem cair. Eu prefiro assim, tá? Nesse sentido assim. Aí eu já coloquei a minha etiqueta. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o corpo, e aí a gente vai virar aqui e vai posicionar o avesso do forro com o avesso do corpo, tá? Assim. E aí, você pode alfinetar tudo, pode usar clipe se quiser, prendedor. Aí, do lado, virando aqui pro lado do corpo, onde tem a manta, você vai posicionar principalmente essa parte aqui inferior, tá? É muito importante que esteja bem alinhadinho. E aí, depois de alfinetar tudo, você vai levar na máquina, vai passar uma costurinha de segurança toda a volta dele. Depois que você fizer isso, você pode refilar essa parte aqui que sobrou, tá certo?
tudo refilado, tudo certinho, né? Olha. Agora, eu vou pegar o meu viés aqui, vou utilizar o viés de algodão, tá bom? E eu vou começar a aplicação aqui na parte interna. Eu vou dobrar essa pontinha aqui, mais ou menos um dedinho. Vou dobrar. Aqui, próximo do zíper, abaixo do zíper aqui, eu vou começar a aplicação, tá certo? E vou a toda a volta. Lembrando que aqui tem o cantinho mitrado, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar toda essa aplicação aqui de viés. Eu tô usando o ponto número 3, de largura número 3. Quando chegar aqui na pontinha, você vai dar o retrocesso aqui, meio milímetro, tá bom? Você vai parar a sua costura. Ó, parei a costura, dei o retrocesso. Agora, eu vou fazer aqui o cantinho mitrado, eu vou jogar o viés pra cá, vou dar uma vincadinha, vou voltar ele pra cá, de modo que ele fique bem certinho aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai ficar assim. Agora, eu passo uma costurinha, começo aqui, dou o retrocesso e continuo a minha costura. Olha só, gente, eu tô chegando aqui no final, tá? Aqui, onde eu comecei, tá vendo? E aqui eu vou sobrepor e eu vou cortar aqui, mais ou menos, só pra ele ficar meio pareado, tá? Ó, cortei. Ele passou assim, pouca coisa, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir, sabe essa parte aqui que eu dobrei? Eu vou abrir ele, esse viés. Não sei se você tá conseguindo ver, porque eu tô gravando em uma noite e eu tô com um viés todo preto, tá, gente? Então, peço desculpa aí se você não estiver vendo. Aí, ó, eu abri, tá vendo, ó? Só essa partinha aqui. Aí, eu vou colocar por baixo, vou alinhar aqui e vou fechar a parte que eu abri. Isso é para fazer uma emenda que ela seja discreta. Aí, a minha costura ali vai continuar até aqui o final, tá certo? Ó. Dou retrocesso para terminar a costura, certo? Ó, e ficou assim. Agora, eu vou desvirar este viés todo aqui, vou ajeitar desse lado de cá e vou passar uma costura fechando toda a volta. Aí, eu volto para mostrar a peça pronta, tá certo?
O viés está aplicado e ficou assim, olha só. E agora nós vamos colocar o botão imantado, tá? Então, você vai dobrar aqui, ó, a parte da aba e vai achar o meio aqui, mais ou menos 1 centímetro e meio. Já fiz uma marcaçãozinha aqui, tá? Aí, aquela tira de montana que eu pedi pra vocês, que é opcional, por que eu utilizo ela? Primeiro que ela dá um acabamento muito bom na peça, ela dá um charme, né? É um acessório, é uma coisa que agrega a sua peça. Outra finalidade que eu disse que eu ia comentar com vocês é para que o botão imantado, deixa eu pegar ele aqui, porque o botão imantado, ele é muito forte, o ímã dele, sabe? Esse ímã aqui, ele é muito forte. E nessa parte aqui da aba, ele não tem tanta estruturação assim. Assim, tem o tecido, tem a manta e tem o tecido de forro, mas não é suficiente. Então, o que que eu faço? Eu dobro a tira de montana ao meio, eu posiciono aqui onde tem a minha marcação, tento achar o meio mais ou menos, né? E eu vou fazer um furo aqui. Para fazer o furo, eu tô utilizando essa ferramenta aqui, ó, para poder furar, aí encaixar o botão. Ó, já encaixei aqui o botão na parte de cima, mas eu não coloquei ainda, não fixei. Então, agora eu vou passar aqui o giz panda em cima dessa bolinha, porque eu quero marcar a outra parte aqui. Então, eu vou dobrar a carteirinha, né, mais ou menos na direção que eu quero. Geralmente, sabe esse viés aqui da parte de cima? Essa é a medida que eu acho que fica bom. Aí, eu medi, né? Dobrei certinho aqui. Aí, agora eu vou dobrar, vou abaixar a aba. Vou abaixar a aba e aquela marcação lá, aquele giz vai me dar a marcação exata onde eu devo furar. Então, eu já marquei ali. Então, eu vou furar com agulhão mesmo, tá? Então, só toma cuidado para você não furar assim direto, porque daí você vai furar o bolso de cartões. Então, você vai colocar sua mão aqui no último cartão, no último bolso, e com cuidado você vai fazer a furação, ó. Fiz a furação. Aí, agora eu vou encaixar o botão. Essa parte mais gordinha você deixa na parte externa. E a parte do botão, da cabecinha, você coloca por dentro, tá? E para poder colocar o botão imantado, você precisa dessa ferramenta aqui, que é o balancim, tá bom? E aí, você precisa comprar a matriz também. A matriz para botão imantado de rebite duplo. Olha, gente, o botão já tá aplicado. E ficou assim a nossa carteirinha. Ficou muito bonitinha. Bem espaçosa. Ó, aqui é o bolsinho externo, né? Para você colocar. Você pode colocar dinheiro, tanto de papel quanto as moedinhas, né? Cabe bastante aqui. E aqui na parte interna, você tem esse zíper de tela aqui, ó. Eu vou colocar o meu cartão de vacina, para vocês verem como é que cabe o meu cartão. Aqui eu vou colocar os meus cartões, o meu CPF e o meu outro cartão. Olha só. E aqui nessa parte aqui de documentos, eu vou colocar o meu RG, que cabe certinho, ó. Opa, peraí, tem alguma coisinha aqui. É o botão. Ó. Olha, gente. Coube todos os documentos, cartão de vacina, o dinheiro e só guardar na bolsa. Olha que lindo, gente, essa estampa.
Se você gostou desse vídeo de passo a passo, deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber se você gostou, se você vai fazer, tá? Se você tem alguma sugestão, algum elogio, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com uma amiga que talvez ela gostaria de aprender essa carteirinha, tá? É muito fácil de fazer e eu vou deixar agora a sugestão de preço aqui. Então, baseado na minha pesquisa, na minha compra de material, né, com todos os acessórios que eu utilizei, eu deixo uma sugestão de venda de 30 a 40 reais, tá bom? Mas é claro, você tem que fazer o seu cálculo, a sua precificação. Eu estou vendendo essa carteira por R$ 38 reais. Talvez você, né, baseado na sua região, você vai vender mais, ou talvez você vai vender por um valor abaixo do que eu. Mas a gente não deve comparar, a gente deve saber precificar o valor do nosso produto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.